Olá pessoal, que bom estar com vocês aqui, hoje de maneira virtual, mas ainda assim com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de trazer conhecimento, de trazer esclarecimento sobre o chamado de Deus para aqueles que desejam pregar a palavra, que querem se desenvolver com a pregação do Evangelho. Nós estamos na segunda parte do nosso curso de formação e capacitação para aqueles que desejam pregar e desenvolver-se em pregar, né, cada vez com mais habilidade, com mais unção, com mais graça. E nós tivemos as primeiras duas aulas presenciais, onde nós falamos primeiramente sobre o chamado e aquela vocação, né, natural do obreiro, quando ele descobre que de fato existe uma identidade, existe um propósito de Deus em despertá-lo para a sua obra. E depois, na segunda aula, nós falamos um pouco sobre os fundamentos de uma pregação expositiva. Então, essas foram as duas primeiras aulas. Vocês já estiveram, inclusive, com as atividades para realizar dessas duas primeiras aulas. Eu quero já agradecer a você que já enviou a sua aula, você que ainda não enviou. Por favor, antes da nossa próxima aula presencial, você precisa enviar a sua lição para que a gente tenha avaliado o seu conhecimento e sua absorção das últimas duas aulas. E hoje eu quero fazer, na verdade, um complemento com vocês, antes da nossa aula, da nossa próxima aula presencial. Eu quero fazer um complemento com vocês da nossa adaptação dentro desse curso e a importância de você se conectar com os temas. Então, por que nós estamos batendo de uma forma tão intensa essa questão da pregação expositiva? Porque, se você bem percebe, nós estamos diante de um período onde muitas pessoas estão tendo voz na internet, nas redes sociais, e muita gente tem se autodeclarado profeta, se autodeclarado apóstolo, pastor, se autodeclarado conhecedor da palavra de Deus, e teólogos, né, surgem todos os dias. E nós, como igreja responsável, você como obreiro, como filho de Deus, precisa ter essa consciência de se posicionar diante da verdade bíblica como um grande expositor apologético, aquele que vai anunciar a verdade. Porque seja no púlpito da sua igreja, seja na sua rede social, seja num encontro de família, onde você estiver, você tem a responsabilidade de expor a Bíblia de maneira integral, não com uma parcialidade estatutária, perdão, não com uma parcialidade institucional, porque a minha igreja diz assim, porque a minha religião interpreta isso. Não, nós não temos essa margem. A Bíblia não nos dá direito de interpretação variada. A Bíblia é um livro exclusivo, onde o centro é Cristo, a visão é cristocêntrica e a mensagem é inegociável e intransferível. Nós não podemos mudar o foco, mudar a glória, mudar o objetivo pelo qual os textos foram escritos. Então, se você está aqui comigo nessa sala hoje, se você está conectado conosco aqui, você precisa despertar a sua mente, o seu coração para esse nível de responsabilidade, onde o conhecimento se tornará uma ferramenta fundamental para você. Nas próximas aulas, nós estaremos conectados aqui com estruturas básicas de um sermão expositivo, como construir de fato esse sermão, como eu sei, pastor, que eu estou me dedicando integralmente à pregação do Evangelho? Será que eu estou sendo fiel às Escrituras? Será que aquilo que eu falei quando eu ministrei a abertura do nosso culto, será que eu fui fiel a Deus ao pregar aquilo? Ou será que eu construí um pensamento paralelo? Por mais bem intencionado que você possa estar, a Bíblia não dá espaço para que a gente construa pensamentos individuais, paralelos, acerca daquilo que o Senhor preparou. Ou seja, a comunicação da palavra de Deus é algo seríssimo. Comunicar a verdade do Evangelho é simples, porém extremamente sério. Então, algumas pessoas confundem o fato das Escrituras trazerem uma mensagem simples, um objetivo muito profundo, mas através de uma mensagem simples, e elas confundem isso em comunicar isso de maneira simples. Porque quando você se confunde entre a diferença de carregar uma essência que é simples, mas ser muito profundo na sua interpretação, quando você não consegue equilibrar essas duas coisas, a gente tende a confundir a mensagem e colocar as nossas impressões sobre aquilo que não deveria ter as nossas impressões. É muito importante que você saiba e coloque isso no teu coração.
Então, a importância de um sermão expositivo se tornou muito mais do que apenas uma boa apresentação ou uma dinâmica interessante para aquele que está pregando ou aquele que está ouvindo. Não é uma performance apenas. A importância de uma pregação expositiva, fiel, ela carrega a essência daquilo que de fato vai transformar o coração das pessoas, que é o Espírito Santo. É como se você estivesse tentando testemunhar do Espírito Santo, sem de fato carregar a mensagem que ele te entregou. Eu vou trazer um exemplo claro sobre isso aqui. A Bíblia diz que lá em Atos 2, nós temos uma grande revelação, eu estou com o texto aqui, onde Pedro, cheio do Espírito Santo, ele anuncia o Evangelho de uma maneira tão verídica, tão integral, que mesmo pessoas que estavam cheias de convicções, estavam cheias de especulações acerca daquilo que era certo ou era errado, estavam lotados, eles mesmos estavam convictos daquilo que eles acreditavam, mas diante da verdade que foi anunciada por Pedro, os corações se encheram do poder de Deus e do Espírito Santo. Como que eu vou convencer alguém de que o Espírito Santo foi quem me inspirou a falar, que é por ele que eu estou me movendo, por exemplo, do que, ou melhor, como eu vou testificar do Espírito Santo, como é que eu vou expor a obra do Espírito Santo através do que eu estou pregando, se de fato eu não estou interessado em ser íntegro na mensagem que ele produziu. A Bíblia é fruto do poder de Deus, é a própria palavra de Deus, é a mensagem que ele construiu para nós, não é sobre nós. A palavra de Deus está explícita através da verdade bíblica. Então, quando você testemunha do Espírito através da palavra, você precisa carregar essa integralidade. Então, se eu não for fiel ao que o texto está dizendo, se eu não for fiel à mensagem da palavra na sua integralidade, eu não vou operar de maneira plena no poder do Espírito Santo. Algumas pessoas têm dificuldade de compreender isso e acham que tudo vai se dar por meio de uma ação espiritual e que essa ação espiritual vai ignorar princípios e valores. E não vai. Inúmeras passagens bíblicas, inclusive ontem, aqui no nosso culto de ceia, eu trouxe um desses exemplos, quando Ananias e Safira, eles têm um juízo de Deus estabelecido sobre eles, e eles são fulminados por terem mentido diante do Senhor, por não terem sido honestos, uma vez que o Senhor não pediu a eles que entregassem nada. Eles prontificaram em seus corações de darem o dízimo de uma propriedade que havia sido vendida e planejaram, inverteram os valores, mentiram e foram fulminados acerca disso. Ou seja, é mais sério do que parece. Quando nós carregamos uma mensagem que não é verdadeira, no mínimo nós estamos sendo irresponsáveis. No mínimo nós estamos sendo infiéis à verdade do Cristo. Então, o que o pregador sério, bíblico, o homem e a mulher de Deus que decidem comunicar o evangelho, o que eles precisam entender? Eu não preciso ser complicado, eu não preciso ser extremamente técnico, eu não preciso ser um profundo estudioso de termos em hebraico. Não, não é sobre a graduação teórica que você carregará, mas é sobre a fidelidade da interpretação. Você precisa ser fiel na interpretação, porque a infidelidade, a interpretação, ela atinge do mais graduado ao mais simples pregador. Porque o mais graduado pode também se envaidecer com as suas graduações, por exemplo, e não ser fiel naquilo que ele está entregando, porque ele acrescentou tantas especulações pessoais, tantas informações pessoais, que ele se desconectou da verdade do texto. Assim como alguém que decide ser simples demais, pode colocar os seus sentimentos na interpretação, ao invés de apenas se dedicar à interpretação do texto. Então, a fidelidade às escrituras, ela é inegociável quando o assunto é comunicá-la. Eu posso comprometer a ação do Espírito sobre a vida de alguém,
porque eu comuniquei a ele uma inverdade acerca da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele cita um texto, ele faz uma citação em um texto específico que eu vou trazer para vocês, é quando ele fala sobre a mensagem que está sendo pregada de maneira corrompida, ou seja, que o coração de alguns que estava anunciando a palavra, o coração dessas pessoas não estava interessada simplesmente em divulgar a verdade do Cristo, mas eles tinham como objetivo crescer, multiplicar-se as suas finanças, adquirir poder, respeito, através daquilo que Jesus havia feito. Mas o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: se eles estão pregando por interesses pessoais, mas estão pregando a verdade, deixa, porque será cobrado deles a fidelidade do coração, que não existe, mas que o evangelho seja pregado, porque o poder do evangelho supera o desejo do coração de quem prega. O poder do evangelho está reservado à verdade que a palavra carrega. Espero que vocês tenham entendido isso. Quer dizer que um pregador que não esteja interessado em promover Jesus, mas que esteja pregando a verdade da Bíblia, ele esteja sendo fiel às interpretações, ele pode causar um efeito na vida de uma pessoa? Pode, porque não é sobre o que eu falo, é sobre o que a Bíblia está dizendo. Nós não estamos tratando de ego, nós não estamos tratando de pessoas. A honra e a glória aqui é para aquele que é digno da honra e da glória. Nosso Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, a realidade é essa. Você precisa ser fiel nas interpretações. Então, na nossa próxima aula presencial, nós faremos uma ponte direta daquilo que foi apresentado a vocês nos primeiros momentos, quando nós falamos daquilo que é chamado, daquilo que é convicto, daquilo que é a verdade bíblica para aqueles que se dispõem a falar e a atingir o objetivo do Senhor nas suas vidas, e falamos de como isso funciona, qual é o caminho mais certo, qual é o caminho mais assertivo para isso. A pregação expositiva, fiel ao texto, que não se corrompe por filosofias ou por metodologias, mas se mantém fiel às Escrituras. É possível ser simples e profundo ao mesmo tempo. É possível alcançar um objetivo extremamente espiritual, sendo extremamente dedicado à fidelidade do texto. Ao contrário de que algumas pessoas dizem, né, que a letra traz morte, isso é uma ignorância, uma confusão que se faz acerca do texto que o apóstolo Paulo traz quando ele fala sobre as leis que tinham como interesse promover de fato a morte. Nós vamos falar isso mais para frente, para que você pudesse despertar para uma vida no Espírito. Mas eu quero trazer aqui para vocês um texto específico que fala sobre o tópico que eu passei agora há pouco para vocês, que é quando o apóstolo Paulo repreende algumas pessoas que estavam tentando impedir que a pregação avançasse, porque quem pregava não estava interessado na verdade. Você sabe que isso, muitas vezes, para mim, foi um ponto de tropeço, porque quando eu percebia a intenção do coração de alguns em pregar para si próprio, pregar com o intuito de promover a si mesmo, eu ficava extremamente revoltado, até que eu aprendi que com esses o próprio Deus vai tratar. O que importa é que o evangelho seja pregado. Lá em Filipenses 1,18, gente. Se você tiver com a sua Bíblia aí com a gente, acompanhando, abre sua Bíblia aí, por favor. Aqui em Filipenses, capítulo de número 1, verso de número 18. Eu já estou encerrando essa aula, é só para a gente finalizar com um texto que eu quero trazer para vocês, tá? Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 18. Olha o que diz aqui, ó. Mas que importa uma vez é que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito Santo, Jesus Cristo, e de Jesus Cristo, isso resultará
em libertação. E aqui tem um texto específico na NA que Paulo diz: isso resultará em minha libertação. Ó, versículo de número 17. Aqueles, porém, pregando Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão, Paulo fala de uma disputa que havia contra o seu ministério. Algumas pessoas queriam sobrepujar o que Paulo estava anunciando, se julgando maiores do que ele, mais importantes do que ele, para que ele permanecesse preso e eles pudessem corromper a obra do Espírito através da pregação que eles traziam, porque havia interesses malignos por trás. Mas Paulo está afirmando no versículo 18, não importa se o interesse deles era enriquecer, se o interesse, ou se eles estavam fingindo ser quem não eram, se eles estão replicando as minhas palavras, o texto original traz essa confirmação, se eles estão replicando a minha mensagem, eles estão pregando o verdadeiro evangelho. Quando Paulo dá essa ênfase, nós precisamos entender que o poder das Escrituras é tão grande que ele é capaz de superar a infidelidade do pregador para se manter fiel. Então, na próxima aula nós estaremos falando sobre isso. Como desenvolver um sermão fiel aos textos. Como que eu sei, pastor, que eu estou pregando aquilo que a Bíblia de fato está dizendo? Como que eu sei que eu não estou fazendo interpretações pessoais daquilo que está sendo dito? E como eu posso trazer uma opinião pessoal sem comprometer o texto? Como que eu posso trazer um exemplo pessoal? Como que eu posso trazer uma linguagem minha, pessoal, para aquilo que eu vou ministrar, para que seja mais fiel às minhas convicções, daquilo que eu compreendi do texto, sem comprometer a integralidade do texto? É sobre isso que nós vamos falar na próxima aula. Eu desejo que você cresça na fé, cresça no conhecimento, cresça no amor de Jesus, e tenha sede e fome da palavra de Deus. Esse é o nosso curso de capacitação e treinamento para aqueles que querem pregar a palavra de maneira íntegra. Que Deus abençoe a sua vida, que você se prepare para um tempo novo de Deus, que você cresça em conhecimento, em fé, em sabedoria, em nome de Jesus.